Hey, 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 boa noite. Vamos chegando por aqui, ao vivo no Instagram, para nossa segunda aula do Desperte Seu Poder. Boa noite. Boa noite, Lu. Boa noite, Gabi. Vamos chegando, vamos entrando. Boa noite, Daisy, Graça, Lu Cristina Oficial, Isabel, André, boa noite, todo mundo que tá chegando. Muito boa noite, minhas queridas. Vão chegando. Aqui o coração é grande. Cabe muito aqui. Hoje eu dei um tapa no visual. Nem foi combinado isso. Boa noite. Aí depois que eu fui lembrar, né, que nosso modelo hoje é Desperte o Seu Poder. E o tema que a gente vai falar é sobre resgatar o seu poder pessoal, né? E como se tornar magnética. Boa noite. Boa noite. Vamos despertar o nosso poder pessoal essa noite. Boa noite, Mari. Masa, Cristina. Muito boa noite, Rose. Vamos chegando. Nosso coração é grande, cabe muito. Enquanto isso eu vou arrumando aqui meu computador, que tá muito para trás aqui, para eu poder ler o que eu preparei para você, as histórias que eu vou contar hoje, que não são as minhas histórias. Boa noite para quem é de boa noite. Ontem eu contei minha história. Descubra como se tornar uma mulher magnética, segura e com poder pessoal. Obrigado, Lu. Adorei. Olha, eu com tecnologia, gente, ó, eu ganho nota zero. Eu não consegui até hoje botar lá o nome da live. Descubra como se tornar uma mulher magnética e resgatar o seu poder pessoal. Boa noite. E vamos chegando. Todo mundo que tiver com vontade de crescer emocionalmente, de aprender, quem tá lá no grupo do WhatsApp, clique em cima do seu que fixa, tá? Tá bom, vou clicar. Cliquei. Eu tenho que clicar em cima do meu, Lu? Ontem eu tentei fazer isso, não consegui. Gente, enquanto as pessoas vão chegando, eu vou só dar mais um minutinho aqui. A gente já tá com 30 pessoas, eu vou só colocar aqui, ó, descubra. Boa noite. Tá seu poder. Então vamos embora para uma aula maravilhosa que a gente vai ter hoje. Ontem foi maravilhoso. Para quem não estava ontem, vou fazer um brevezinho resumo. Eu contei um pouco da minha história em relação aos meus relacionamentos. E eu contei por que eu faço o que eu faço hoje, né? Por que eu amo cuidar de mulheres, principalmente de mulheres que estão feridas. Ah, consegui. Peraí, gente, tô conseguindo. Só um minutinho que é difícil, viu? Eu tô aprendendo. Tenha paciência comigo. Tô tentando. Olha, eu quase consegui. Tentar de novo pela última vez. Não tá dando. Ó, não vou conseguir. Eu não sei se é a minha unha que não deixa, gente. Eu tô com uma unha muito... Gabi, você não consegue botar pra... Por gentileza, eu não tô conseguindo. Bom, vamos lá então. Vamos falar um pouco sobre... Eu não tô conseguindo botar o nome da live, mas eu vou falar
Eu vou tentar pela última vez. Boa noite, Vera. Boa noite, Rose. Boa noite, Cristina, Maza. Seria importante eu botar o nome dessa live aqui, mas não consegui. E eu não sei por que eu não consigo. As meninas conseguem, eu não. Todo mundo consegue. E vamos levar do jeito que pode, né? Se essa é a minha realidade, eu não tô conseguindo. Bom, então, como é que tá aí esse coração? Como é que estão essas águas aí depois de ontem, né? A gente começou a falar um pouquinho sobre o quanto em muitas situações em relação ao relacionamento, vamos nos permitir, né, entrar em relacionamentos que não são para nós, né? Eu, por exemplo, consegui sair de um relacionamento que não era para mim e entre outros que eu já tinha conseguido, né? E a gente nunca acha que vai conseguir, que vai passar por isso de novo. Existe aquele ideal, né? Aquela idealização de que a gente não vai passar por isso de novo, de que a gente não vai viver de novo aquela mesma frustração, aquela mesma decepção amorosa. E por isso, né? Por causa disso, a gente entra num lugar muito fantasioso, né? De que a vida pode ser como a gente gostaria que ela é. E muitas vezes a vida não é. A vida é o que é, né? E aí a gente fica num embate com a realidade, porque a realidade ela é maior. E aí a gente cria uma resistência com a realidade, né? E aí a gente fica criando resistência. E toda resistência que a gente cria, né? Isso tudo é inconsciente. Toda resistência que a gente cria, a gente gera sofrimento para nós. Ansiedade, raiva, medo, dificuldade de aceitar o que a vida está colocando pra gente. E eu acredito que a vida sempre coloca ensinamentos na nossa caminhada, né? A vida ela é apenas um lugar de grandes aprendizados, né? Mas se a gente faz uma leitura de que a vida tem que ser como eu gostaria que ela fosse, eu começo a lutar e a brigar contra a vida, né? Contra tudo que a vida está trazendo para que eu possa crescer e evoluir emocionalmente, espiritualmente, em todos os sentidos. E hoje a nossa live é como se tornar magnética e resgatar o seu poder, né? Nosso segundo dia de aula, ontem foi muito bom e a gente falou sobre esses aspectos que atrapalham e que fazem com que a gente se conecte às pessoas com padrão disfuncional, pessoas que estão num nível ali adoecidos, né? E que a gente acaba confundindo amor com dor. Esse foi o resumo de ontem. Como a gente confunde amor com dor, né? Como a gente aprendeu, qual é o construto social que a gente idealiza o amor e a gente confunde paixão com amor, né? E eu combinei com vocês que eu ia falar um pouco do que é paixão e do que é amor, né? O amor é um estado de consciência onde eu posso aceitar o outro assim como ele é. Por isso que é muito complicado eu chegar nesse lugar, né? Não quero desanimar, porque nós estamos vivendo um amor humano, né? E o amor humano, quando fala assim, o amor é quando a gente aceita o outro como ele é. Mas isso é um trabalho, né, que a gente vai fazendo, né, para poder aceitar o outro. Então, quanto mais eu aceito a mim mesmo, mais eu posso aceitar o outro. E aí eu começo a viver realmente o que é amor, né? Porque o amor, eu entro num lugar de aceitação, né, do outro assim como ele é. Eu posso não concordar, que é diferente de aceitar, né? Eu posso não concordar, mas eu aceito. Então, olha só o que nível que o amor chega, né? O amor, eu saio de alguns lugares que eu crio, né, uma expectativa ilusória de que o outro tem que ser como eu gostaria. Então, por isso que essa casa do amor é um trabalho que eu vou galgando internamente, pouco a pouco, até eu chegar nesse lugar que não é um amor romântico que a cultura nos coloca como sendo o ideal de perfeição, né? E a gente está muito condicionado a tudo que nos colocam como amor. O que é o amor? As novelas, os filmes,
as revistas, os livros, né? Eles colocam um padrão muito idealizado, muito para além do que é o amor sentido, né? O amor vivido, que é o que é possível quando a gente entende e chega num lugar de aceitar os limites do outro a partir do lugar que eu posso também aceitar os meus próprios limites. Mas e se eu não conheço os meus limites? Eu vou ficar projetando no outro aquilo que é meu. Ou seja, o que é isso, Fernanda? Eu vou jogar no outro, né? De forma inconsciente, o que eu quero receber dele. Mas só que antes de eu querer receber dele, eu preciso me dar. E aí vira uma baita de uma confusão, né? Porque eu tô criando uma expectativa irrealista, uma expectativa falsa de que o outro pode me dar, e o outro às vezes não tem para me dar o que eu quero e espero dele, e eu começo todas as minhas brigas e neuroses, né? As neuroses que criam muita frustração nas relações, ou seja, eu crio uma expectativa alta que o outro seja como eu quero, aí eu gero uma frustração em mim porque o outro não corresponde ao que eu quero, aí da frustração eu fico com raiva, aí eu brigo com o outro, aí eu cobro, aí eu brigo, aí fico com raiva, aí eu gero frustração, e eu fico nesse ciclo negativo de brigas, raiva, cobrança, frustração, brigas, raivas, cobrança, frustração, e assim sucessivamente. Entende como funciona? Tá todo mundo entendendo? Então, se eu quero um amor e eu tô vivendo algo que nem chega a ser perto do amor, como eu posso reverter esse quadro? Será que eu estou exigindo muito do outro e também de mim? Será que eu estou querendo algo que é irrealista, que não vai existir só nos filmes e nas novelas? Porque a vida humana é cheia de percalços e as pessoas são falhas e não têm superpoderes, né? Assim como o galã da novela, nem aquele do filme, né? Que a gente vê, idealiza aqui. A gente tem modelos, né? A gente cresce com alguns modelos, tá? Aqui dentro. Modelo de relacionamento que a gente quer pra nós. E a gente vai brigando com as pessoas porque a gente tá com o nosso modelo aí na nossa cabeça, de que como deveria ser um relacionamento perfeito, ou um relacionamento dos sonhos, ou um relacionamento que eu quero. Eu fiz uma live com o Ricardo, né, e a gente contou aí as nossas histórias. Quem quiser também assistir, tá lá no feed. Existe uma parceria, uma cumplicidade, mas cada um nos seus limites, né? E para chegar nesse lugar de quebrar um pouco as expectativas, né, a gente se trabalhou bastante. Então, assim, tem gente que colocou nos comentários que hoje em dia tá difícil o relacionamento. É porque as pessoas estão brigando com o que elas pensam, querem, desejam, né? E desejam sobre relações. E muitas das vezes isso tá um pouco fora do que é o amor, né? Comum, sem ser esse amor idealizado, romântico, que um faz tudo pelo outro. Às vezes o outro não pode fazer tudo, mas o que ele pode fazer eu posso tomar. E a gente vai entrando em equilíbrio nas relações entre o dar e o tomar. Isso é um papo para a última live, né? O equilíbrio nas nossas relações. Então, hoje a gente vai falar um tema aqui para não desconectar, né, do que a gente combinou, paixão. É aquele lugar em nós que fica adoecido, não, que fica eufórico antes, durante e depois do encontro. Eu tô sempre assim, num estado químico, bioquímico, de muita excitação, né? De muita noradrenalina, de muito desejo, de muita sensações fisiológicas que me conectam ao outro e que me fazem perder a racionalidade. Porque quando eu estou apaixonada ou apaixonado, eu vejo o outro como eu gostaria que ele fosse e não como ele realmente é. No amor, a gente começa a enxergar os defeitos também. E aí, se eu consigo bancar isso, né, de olhar para as dificuldades e as falhas do meu parceiro, eu posso permanecer, caso eu queira permanecer nessa relação,
né? Porque o outro vem também com a bagagenzinha dele, né? Com as dificuldades dele, né? E eu venho com as minhas dificuldades, cada um com as suas bagagens. Então, no amor é que a gente vai ver se realmente há um genuíno interesse de caminharmos juntos, né? De continuar construindo algo, né? O amor é aquele que nos faz crescer, né? E não aquele que nos retira de nós mesmos, que nos esvazia, que nos subjuga. Ontem eu falei sobre uma relação narcisista que eu vivi, né? E o quanto eu me senti humilhada, subjugada e subestimada, e mesmo sendo psicóloga, eu não tinha consciência que eu estava numa relação com uma pessoa com transtorno de personalidade. Até então, eu só tinha visto os casos na faculdade, sim, e também nos atendimentos lá na clínica da família, mas não assim na vida pessoal. Então, para mim, identificar quando se está apaixonada é difícil, né? Porque a paixão cega a gente, vocês concordam? Que a paixão, ela camufla, em nome do amor que a gente sente, que a gente quer, a gente está ali apaixonada, inebriada pelo desejo, né, pelo outro, e a gente não consegue enxergar o que realmente o outro está nos mostrando, de quem ele é, né? E aí a gente fica numa ilusão, né, de uma dependência do outro, né, sendo que o outro tá só me machucando. Quem aí tá apaixonado nesse momento ou está buscando uma paixão? Porque é a primeira fase, né, da gente se conectar com as pessoas é pelo interesse e pela paixão, né? A gente se apaixona antes de viver a fase do amor, né? Não é errado viver a paixão, mas o que é equivocado da nossa parte é estar vivendo uma paixão e dessa paixão eu confundi dor com amor, quando essa paixão virou obsessão. Vocês estão lembrados de ontem? Então, o que eu vivi foi um relacionamento, né, obsessivo, né, onde eu estava muito conectada ao outro e o outro não era uma pessoa que poderia me dar o que eu precisava, né? Porém, eu fui investigar quais eram os aspectos em mim que me faziam conectar ao outro. E a gente foi desconstruindo a ideia de dedo podre, né? Não existe dedo podre, existe padrões de amar, que são padrões previsíveis, aprendidos na nossa infância, né? E que a gente vai com as nossas facetas, né? Com as nossas formas de amar, com as nossas com a nossa com algumas necessidades, com o nosso manejo, né, com a nossa forma de ser e estar no mundo, nos relacionando também com os nossos padrões de amar. E assim a gente vai nos conectando com as pessoas, e às vezes as pessoas são as pessoas erradas, né? E a gente não tem bola de cristal. Então, quando eu contei aqui, eu contei de um aspecto meu, justamente para ilustrar o quanto não é fácil, eu sei que não é fácil, mas para dizer que eu vejo vocês, eu estou aqui para vocês, essa foi a minha investida em mim mesmo, né? Eu quis estudar isso a fundo e trabalhar só com mulheres e feridas emocionais, né? Por conta da minha própria história, e é por isso que eu tô aqui hoje fazendo o que eu faço, né? Então, hoje a gente vai resgatar as nossas forças, porque quando a gente sai de uma relação, ou quando a gente está numa relação onde os nossos instintos estão feridos, através desse padrão, né, de vínculo que a gente faz com o outro, né, do vínculo que a gente aprendeu, a forma como a gente aprendeu a se vincular. Vou abrir aqui, tá muito calor. O que acontece? Pessoal, se tiver interferência da rua, me avisa que eu fecho de novo, tá? Estão me ouvindo bem? Que aqui essa avenida aqui faz um pouco de barulho. Estão me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo? De vez em quando passam umas motos aqui, aquelas motocas que faz barulho muito alto. Estão me ouvindo bem? Eu não tô vendo mais os comentários. Ah, tá.
Como é que eu faço para ver os comentários? Ah, tá. Oi, oi, amada. Oi, Solange. Ah, eu não tô vendo. A Fátima colocou, me fechei depois de tudo que passei, não consigo me abrir de novo. Isso é um trabalho interno mais profundo e a gente vai aos poucos, cuidando desse lugar que tá fechado como uma conchinha. A Rose colocou, só tive relacionamentos ruins, quero me relacionar de novo. Ótimo, Rose, que bom que você quer. Isso já é um começo. Eu vivi isso até o mês de maio, a Elis, e a pessoa me destruiu e eu ainda sofro. Elis, é a fase do luto, né? Ainda tá na fase, né? De sentir muito pela perda e pelo que as consequências do que a relação te causou. Ainda tá na fase, a gente não pode negar que os sentimentos de tristeza, decepção e raiva, eles ficam ali meio que misturados nessa fase do luto. Eu me separei, a Cristina, há 1 ano e eu não sei se estou seletiva ou o homem está difícil. Cristina, a gente fica muito seletiva quando a gente passa por umas poucas e boas na vida em relação ao relacionamento, né? E eu acho certo a gente ficar seletiva, né? Mas para cuidar desse lugar em nós que precisa de cicatrização, que precisa de cuidados agora, né? E depois de um tempo é necessário perceber aonde está, né? Aonde que você está morando, se é no passado, se é no presente ou se é o medo do futuro. Porque às vezes a gente fica muito agarrada por situações vividas lá atrás, porque a gente não conseguiu ainda prantear e enlutar os nossos mortos. Prantear o nosso pranto, chorar tudo que tinha para chorar e enterrar os nossos mortos. Ou seja, existe algo inacabado e aí eu continuo fazendo com que ele viva dentro de mim. E uma das coisas mais difíceis que tem, sim, Elisa, uma das coisas que a gente mais, assim, que é mais difícil no relacionamento findar e fechar o luto, porque é como se a gente tivesse que matar os significados de tudo que aquela pessoa significou e representou, seja de imagens, de sensações, de percepção, de experiência, de tudo que aquela pessoa trouxe para sua vida. É mais fácil a gente dar tchau a Deus para quem morreu, tá? Tem pesquisas, tem uma autora que eu esqueci o nome, eu gosto sempre de referenciar os livros que eu trago, alguma referência, né, que eu estudei, mas eu não tô me lembrando agora, mas tem o nome dela, mas é uma autora, psicóloga, ela é de fora do Brasil, ela estuda o luto dos relacionamentos e ela fala que nessa pesquisa que ela fez é mais fácil uma pessoa esquecer, curar-se, não esquecer, curar-se de um luto de uma pessoa que morreu, porque você pode ritualizar, né, dar a despedida ali e saber que nunca mais você vai ver a pessoa, né? Isso ajuda a nossa consciência a entender e ir processando e reelaborando e se organizando internamente para se despedir dessa pessoa, né? E ficar só com as lembranças depois, do que você ter que se despedir da pessoa, romper o vínculo e saber que ela ainda continua viva, né? Por isso que o luto no relacionamento é mais difícil, né? A gente demora mais tempo para conseguir dar sentido e um outro significado na nossa vida quando a gente sai de um relacionamento, viu? Tem uma pesquisa que fala disso. A Chay falou, verdade. Ei, Chay, tudo bem? Então, meus amores, eu vou agora falar mesmo o motivo que a gente está aqui hoje. Eu dei uma pincelada aí nas perguntas, né? Acho que eu já fiz tantas coisas, Fê. Mas agora você vai saber que tem outras coisas para fazer, viu, Solange? Eu trabalho com ele, não consigo esquecer, Elisângela. Nossa, assim é mais difícil mesmo, Elisângela. Eu posso imaginar. Eu posso imaginar. Quando se trabalha com o ex aí, é bem difícil mesmo. Porque você tá vendo ele, né?
É importante. Depois eu vou. Ô, Gabi, eu acho que depois eu vou fazer uma live só pra perguntas e respostas, sabe? Pode ser até sábado ou sexta, porque tem muitas perguntas interessantes que não são do tema, e eu acho importante depois, ou então quando abrir o grupo lá do WhatsApp. Então, quem que está aqui pela primeira vez e não veio ontem, fala aí pra mim. Oi, minha amiga terapeuta, obrigada por toda a ajuda. Ah, Chay, é você. A Chay que me veste, lá Atelier, depois vocês seguem elas aí. Seguem ela aí, porque as roupas de lá são lindas. Cristina Almeida, porque eu tenho uma filha e me preocupo para completar, o ex disse que eu se Peraí, deixa eu ler aqui. A Cristina diz assim, porque eu tenho uma filha e me preocupo. O ex disse que se arrependeu, ficamos 17 anos, não quer, eu não entendi. Depois você reformula, Cristina, eu não consegui entender a pergunta. Vamos lá então agora. O que eu tô hoje me propondo a vocês aqui? Primeiro que ontem a gente estendeu muito, hoje eu não vou estender tanto, tá? E a gente vai fazer essa live um momento único aqui. Vamos fazer exercício, vai ter história, a história não é minha, uma história que eu trouxe para ajudar vocês a simbolizar mais ainda e reprocessar o conteúdo de hoje e sair daqui com algumas coisas aí mexidas e organizadas também, e começar a trabalhar essa promoção, promover em vocês um lugar de mais cuidado e mais respeito e mais segurança interna. Segurança interna é o que eu quero que vocês saiam daqui hoje. Bom, todo mundo que tá aqui, Adriana, Edri, quanto tempo? Adriana, Rose. Estão perguntando do sorteio. Vai haver o sorteio até o final da live, não é? O sorteio, as meninas que estão preparando o sorteio. Vai ter o sorteio também amanhã. Eu vou sortear uma consultoria amorosa, né? Sobre alguém que quiser. Fixa aí o pensamento, quero me abrir para relacionamento, quero ganhar uma constelação. E aí a constelação vai ser abertura para relacionamento, que a gente vai olhar isso mais a fundo, tá? Então, a constelação, para quem tá querendo se abrir para relacionamento, nós vamos sortear. É hoje? Eu acho que é hoje. A Lu Cristina ganhou? Não sei. É porque elas jogam lá no... Minha terapeuta linda, obrigada. É porque elas jogam lá, tem um site, elas vão pegar o nome de vocês. Para quem colocar lá no post, no feed, depois da live, o que tá levando dessa live hoje, aí quem tiver comentado e participar das 4 lives, vai participar do sorteio. Não, desejo, foco aí, desejo. Eu vou contar para vocês que uma vez eu ganhei um curso de uma professora que eu muito admiro, e eu tava louca com esse curso, né? E aí ela me pediu algumas coisas para eu fazer, pediu para várias pessoas darem depoimentos para ela. E aí eu fiz um depoimento lindo, mas eu foquei tanto no depoimento, que o meu depoimento seria escolhido, que eu ganhei o curso. O Ricardo nem acreditou, falou, nossa, o seu pensamento é muito forte. Eu falei, eu vou ganhar esse negócio, então pensa forte aí, viu? Quem quer se abrir para relacionamento. É isso aí, Lu. Participa dos 4 dias, porque vai ter, né? São 4 dias de sorteio e vai ser muito, muito bom, né? Se você quer estar investida em se conhecer mais, né? E quer conhecer esse lugar em você que ainda é mistério, né? Que a gente tá aqui para desvendar alguns mistérios, nem todos, mas vocês vão estar aí à frente disso aí, que quem tá aqui hoje tá comprometida consigo, com seu autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Não é você só conhecer suas habilidades. Eu gosto disso, eu faço isso, eu sou professora, eu sou educadora infantil, eu sou... Não, a gente tem muito mais de nós mesmos para conhecer. E é por isso que eu me propus a isso. Que essa é a minha missão, de levar com que vocês acessem o lugar de vocês que é lindo, que é potente, que é potência, que é força,
né? E esse é mais um lugar em você. E é nisso que eu me proponho, acessar esses lugares. Às vezes eu penso que o meu amor vive em outro planeta, a Solange. Eu também pensava assim, né? Cristina Almeida. E agora? Agora eu vou pedir para vocês, né? É possível entrar em outro relacionamento amando outra pessoa, Elisângela? Essa é uma pergunta incógnita. Eu vou deixá-la no ar. Vamos deixar ela para a live de perguntas e respostas. Eu acho que se você... Lucy, se você puder anotar para mim, por gentileza, ou Maria Clara, se você estiver assistindo, minha filha, anota para mim essas perguntas que eu vou fazer uma live só de pergunta e resposta. Vai ser melhor. Então, vamos lá. O pedido que eu vou fazer agora é um pedido de comprometimento. Encaminhe essa live para as amigas, para quem vocês acham que precisa. Comece a encaminhar aí com o dedinho, nessa setinha. Faz coraçãozinho, interage comigo pro Instagram entender que meu conteúdo é relevante. Né? E quanto mais o Instagram entende que meu conteúdo é relevante, de ajuda para as pessoas, mais eu posso levar isso para mais pessoas e ajudar mais pessoas gratuitamente. Esse é também um desejo meu, uma troca com vocês. Elisângela disse, estou sofrendo muito. Ok. Então, é isso. Quem puder encaminhar com um aviãozinho, quem puder encaminhar para as amigas, e falar, essa minha amiga aqui precisa saber sobre isso. Ela é uma pessoa que está sofrendo namoro, ela é uma pessoa que ainda não se conhece direito. Obrigada, viu, Elisângela? Eu vou anotar as perguntas e minha filha vai anotar, ou as meninas que estão me ajudando, a equipe de marketing, e aí a gente vai fazer uma live só de pergunta e resposta. Quero reconhecer se você comprometeu, tá? E por isso que vai ter sorteio. Se vocês estão comprometidas comigo até o 4º dia, né? E depois quem quiser continuar vai ter a opção e a oportunidade de vivenciar muitas curas através do programa Desperte Seu Poder, através da mentoria Despertar da Alma Feminina. E essa é uma mentoria que já existe no presencial e agora eu estou abrindo para o online. E quem tiver comigo vai ser a primeira turma online. Então vai ser maravilhoso, porque tem muita gente que é de outros estados, não pode estar aqui. Então, vamos lá. Aproveita o conteúdo agora que está aqui para vocês. Abre o coração, senta na cadeira. Vamos levar a nossa atenção para o aqui agora. Né? Eu não vou responder mais, porque senão eu saio do foco, porque eu fico doida para entregar e responder mais e mais para vocês. E aí, eu quero agora que vocês prestem atenção no corpo de vocês. Faça uma pausa, inspira pelo nariz e relaxa. E diz assim para vocês, eu cheguei, eu tô aqui agora. Então agora vocês chegaram, mas vocês chegaram para vocês e não para mim. Chegaram para vocês. Sente os seus pés no chão. Sente as suas pernas apoiadas na cadeira. Sente a sua coluna. Sente todo o seu corpo. Vai sentindo seus espaços internos e também os seus espaços externos. E relaxa. Vai pousando a sua atenção na sua garganta, no seu coração. Sente as batidas do seu coração. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Sente a respiração. E diga para você mesmo, para você mesma, eu estou aqui agora. E a partir desse momento, dessa pausa, a gente vai iniciar a nossa live, a gente vai levando a nossa atenção para o que a gente vai sentindo, o que a gente está permitindo sentir agora. Não tem certo, não tem errado, não há julgamento aqui, mas
o sentido de trazer um pouco da teoria é um pouco de chão para vocês entenderem o que acontece no sentir de vocês. Mas não significa que aqui existe uma verdade absoluta. E sim, explanações a partir de reflexões que eu vou trazer para vocês sobre como é que a gente pode fazer para entrar no nosso poder pessoal e ficar e se apropriar do nosso poder feminino, da nossa alma, da nossa essência e da nossa verdadeira essência. Bom, e eu vou agradecer a confiança de quem chegou hoje, quem está pela primeira vez. Quem não está nos grupos de WhatsApp, me manda um direct depois que eu vou mandar o link para vocês entrarem, participarem do sorteio. Bom, por que a gente vai perdendo o nosso poder pessoal? Porque a live, o nome da live é Como se tornar magnética e resgatar o seu poder. Quando a gente está com o nosso feminino ferido, com nossos instintos exauridos, esvaziados, né, com a nossa potência sem força, né, quando a gente já está quase que desligada de nós, a gente perde o tônus e a capacidade de distinguir e discernir o que é bom para a gente e o que a gente realmente deseja. E a gente acaba entrando em situações e emaranhamentos que a gente vai ficando na superfície, a gente não se aprofunda na intimidade com o outro, porque a gente ainda não aprendeu a fazer isso por nós. E Solange, eu vou anotar as perguntas e vou responder depois, tá? Aí, se der tempo no final, eu respondo. Então, qual é a causa da gente perdendo esse lugar, né? Esse lugar de inteireza, né? De força, de tônus. Primeira causa, uma das maiores causas é a carência emocional, dependência emocional, os medos infundados, as inseguranças, os ciúmes, o controle em excesso, a timidez, as expectativas altas, o jogo de poder por manipulação e chantagem. Tudo isso atrapalha o encontro. Quando eu disse para vocês ontem sobre o encontro, o que atrapalha um encontro? O que atrapalha um verdadeiro encontro? O verdadeiro encontro não é o encontro com você falou oi, tchau. O verdadeiro encontro é quando eu troco com o outro e a gente cresce junto. O que acontece quando a gente não está podendo, né, estar na relação? Que a gente tá na relação, mas a gente está ali fazendo tarefeira, na rotina braba. A gente não está inteiro, a gente não está derramando amor, a gente está cuspindo fogo marimbondo, a gente está querendo demais do outro porque não recebeu em alguma situação da nossa vida. Então, o que acontece quando a gente não está em nós, né? A gente vai entrar nessas causas aí que eu falei. Dependência emocional, ciúmes em excesso, controle, posse, jogo por chantagem, jogo de poder por manipulação e chantagem, porque foi o que a gente aprendeu, né? Muitas coisas que a gente faz hoje nas nossas relações vieram das nossas formas recebidas e modelos de educação, né? A educação no passado era muito violenta. Se não era violenta, era punitiva, era silenciada, era repressora, né? Cada um de nós teve uma vivência, né? Nem todos os lares, como eu disse ontem, nem todos os lares foi possível existir uma linguagem assertiva e amorosa, uma linguagem empática, né? Onde a gente pudesse oferecer, ser recebida, né? Pelos nossos pais ou pelos nossos cuidadores com uma forma empática, né? Uma forma compassiva. E isso passa de geração para geração, né? Porque foi o que eles receberam dos pais, dos avós, né? Então, de lá para trás até chegar aqui, houve sucessivas situações, né? Que vão gerando marcas, máculas, né? E que chega em nós.
E aí tudo bem, isso também atrapalha quando a gente vai se comunicar, porque a gente aprendeu algumas formas, ou agressiva, ou passiva-agressiva, ou uma forma de chantagear o outro. São formas de vincular que causa muita dor e causa muita distância nas nossas relações, né? Quando a gente se vincula, a partir de um construto leal ao que a nossa família nos deu. Isso não significa que a gente está culpando a família, significa que a gente fica modelo, a gente fica igual. E como a gente vai desconstruindo essa linguagem, vai desconstruindo a maneira de se vincular, né? A maneira de perceber e sentir o mundo que está muito leal ao que eu consegui construir lá com a minha família, né? Se isso hoje traz algum prejuízo na minha vida, no meu relacionamento, eu preciso olhar para isso. Se não, ok. Os meus pais me deram o que eles puderam e eu posso ficar com isso em paz. Mas se isso está trazendo confusão, conflito, atrito para o meu relacionamento, eu preciso olhar para isso. Por exemplo, a minha forma de comunicar com o outro, a minha maneira de estar e receber o outro, a minha maneira de me posicionar na relação. O que eu vou falar também aqui, a causa das confusões das relações também vem da falta de posicionamento. E isso foi aprendido aonde? Também lá com os nossos pais. Quando eu estou no modelo que só agrada, que o feminino só se sacrifica, né, só faz pelo outro, ele também fica num lugar muito prejudicado, né? Porque se eu só faço pelo outro, uma hora eu vou querer receber um pouco. Ou se eu não quiser, se eu não me colocar nesse lugar também de recebimento, eu vou ficar vazia, porque eu só dou. Lembra o desequilíbrio entre dar e receber? Então, muitas causas fazem com que eu perca o meu poder pessoal e vou me tornando desmagnetizado. O que é o magnetismo? É a força de atração para estar em mim, e isso é sentido. Isso é sentido pelo outro. O outro vai chegar perto de mim e eu tô super carente, o outro vai se sentir isso, ele pode até não verbalizar, né? Assim, essa pessoa, ela tá me sufocando, muito carente, né? Tem gente que percebe, tem gente que não, que se vincula de uma outra forma, né? O que a gente faz quando a gente tá muito carente? A gente cobra muito do outro, a gente exige do outro, a gente acha que o outro tem que preencher os nossos vazios, né? Então a gente precisa olhar para esses lugares. O que acontece quando não estamos em nós, né? Quando eu falo não estamos em nós, é quando a gente não está inteira. A gente pode estar na relação com os filhos, com o marido, com as amigas, com a comadre, mas menos com a gente mesmo. E aí eu posso estar na minha relação com meu amante, com meu namorado, com meu primo, mas eu não estou na relação comigo. E aí a gente vai ficar no nosso pensar, a gente vai ficar onde? Só no nosso pensar ou só desligada de mim, do que eu quero e preciso, e muito plugada no outro. Porque a minha relação comigo tá frágil, tá desconectada, tá distraída de mim, do que eu quero e preciso, eu tô toda focada no que o outro quer e precisa. E aí o que acontece? Eu posso estar cheio de crenças dentro de mim, se eu tô só nos meus pensamentos, o que eu tenho que fazer para ser aceita, amada, reconhecida, vista, ou se eu tenho que ficar fazendo tudo pro outro, eu vou ficando distraída do que eu tenho que cuidar de mim. E se eu não cuido de mim, dos meus interesses, quem vai cuidar? Quem vai cuidar de mim, dos meus interesses? Essa é uma pergunta. Ficamos no nosso pensar, ficamos nas nossas crenças, que são... o que são as nossas crenças? A gente tá aqui, né, olhando para esse óculos aqui. Aqui é a visão que eu tenho de mundo. Esse filtro aqui, que vê vocês de direitinho, que eu consigo ler direito e tal, ele filtra, é a minha percepção. Agora, quando eu tiro, eu vejo de uma outra forma. Então, eu posso ver vocês de uma outra forma. Mas depende do que eu carrego aqui, do que eu acreditei
a vida inteira, ou do que eu suponho, ou do que eu tenho como verdade absoluta, ou dos decretos de sobrevivência que eu me fiz. Às vezes eu me fiz um decreto de sobrevivência que eu nunca seria feliz no amor. E isso é um decreto que nos retira de nós mesmos, né? Aí eu não vou ser feliz no amor. Eu não, homem nenhum presta. E aí, realmente, a partir de uma vivência de dor, de uma experiência ruim, eu fico só falando isso. E isso se torna rígido, isso se torna uma crença, isso conclui em mim uma construção fatal. Né? Uma construção fatal. É uma construção e uma conclusão fatal sobre um fato que foi um fato isolado. Mas como eu acredito tanto que isso me doeu tanto, né? Eu passo a acreditar muito nisso e isso fica real, isso se torna real. E todas as pessoas que aparecerem perto de mim para comprovar o que eu penso e sinto a respeito de relacionamento vão estar nesse mesmo lugar. Gente, isso não é força do pensamento, isso não é lei da atração, isso é magnetismo. Se eu penso que nada presta, o que eu vou atrair? Pessoas que não prestam para eu poder ter certeza de que realmente isso não presta. Então, olha só como é que é muito interessante isso. Se eu tenho dentro de mim só crenças desencorajadoras, só crenças que me deixam rebaixada, porque eu vivi situações de muita dor, de muitas situações que me machucaram e eu continuo presa na minha história do passado, o que vai acontecer com o meu presente? Eu vou me fechar. Fato é que eu vou me fechar. Então é por isso que eu estou hoje aqui batendo na tecla também dos pensamentos, porque os pensamentos, eles têm vida própria. Os pensamentos, eles geram sentimentos em nós. Então, se eu acredito que eu não mereço, porque aconteceu algo que alguém me fez que eu achava que eu não merecia e realmente eu não merecia e aquilo está vivo em mim ainda, como eu posso me abrir para o amor se eu tenho algo que vive em mim e que está ali muito forte em mim e que precisa ser liberado? Então, o que vive em nós nos conecta com outras pessoas. Porque nós somos seres de processo. Nós temos uma tendência atualizante dentro de nós que está sempre atualizando. E se a gente não consegue liberar esses lugares em nós que ficaram presos, né, através das nossas interpretações, das nossas resistência à mudança, o que acontece? Eu vou repetir o padrão. E aí, a gente fica muito preso no nosso pensar. Né? A gente passa a ser o que a gente pensa. E aí, sobre você ser uma pessoa muito severa consigo, você pega o chicote e começa a te bater. Não serve, nenhum relacionamento é bom, todos os homens traem, tá difícil o relacionamento, eu começo a me bater. E quando eu me bato muito, 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 eu vou me tornando aquela pessoa amarga, triste, fechada, amargura, sequidão, solidão. Por quê? Porque eu não consigo ver nada de bom. De tanto que essa dor, ela virou algo que me escraviza. Tá me escravizando. Se eu tô escravizada por uma dor, aquilo vai ficar repercutindo dentro de mim durante um tempo. E eu preciso olhar para isso com mais respeito, com mais cuidado. Então, vamos lá. Aí você pensa que você é o que você pensa, só que os pensamentos são só pensamentos, só que eles foram construídos a partir de uma interpretação que eu fiz de um fato. Você concorda comigo? Agora, quantas interpretações a gente fez de vários fatos na nossa vida e que a gente continua interpretando e criando construtos fatais a respeito do que a gente viveu e sentiu. E isso já passou. E a nossa consciência não tem capacidade para suportar e vai jogando no porão do inconsciente. E lá nesse porão vai acontecendo várias coisas, né? Isso vai chegar, se conectar uma hora com alguma coisa, porque nós somos 95% no inconsciente e 5% em nós é consciente. Então por isso que fala assim, nossa, mas fala tanto do inconsciente, mas gente, a gente só é responsável pelos 5%.
E nesses 5%, a gente precisa cuidar muito bem da gente, porque os outros 95% é inconsciente. Não significa que a gente vai ter controle e domínio de tudo que acontece em nós. Significa que o que chega na consciência a gente pode abraçar, se vincular com mais amor, ter mais compaixão com aquelas partes em nós que ainda precisa de mais ajuda, de mais tempo, para aquilo ser liberado em nós, né? E não ficar brigando com aquilo em nós, mas a gente faz aquela tendência, né, do ser humano de se criticar, de se julgar o tempo inteiro, e aí eu fico com o chicotinho me batendo, não, porque eu devo ter algo de errado comigo, eu devo ter algo de errado comigo, me deixar aqui, né, eu tô sozinha, enfim, várias coisas vão acontecendo porque eu começo a construir, né, e determinar que esses pensamentos são reais e verdadeiros sobre o que eu penso e sinto no mundo. E eu posso desconstruir esses pensamentos, só que isso leva um tempo. Por exemplo, eu fui traída, eu coloquei aqui, eu fui traída, e aí eu passo a acreditar que não existe um homem que eu possa confiar. Aconteceu uma situação, eu fui traída, né? E aí eu passo a acreditar que eu não posso confiar. E aí eu estou no presente, mas com o sentimento lá do que eu vivi. Vai acontecer de novo, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo. Será que essa pessoa não vai me trair? Será que essa pessoa não vai fazer de novo o que aquela pessoa fez comigo, aquele outro fez comigo, aquela outra fez comigo? E aí eu começo a interpretar tudo a partir da dor, porque a dor não foi liberada, não foi reprocessada, não foi conduzida, né? Às vezes a gente é traída e vai pra gandaia, vai pra pista. Tem gente que vai comer, você vai se encher de bebida, ou cada um vai lidar com a dor de alguma forma. Mas a questão é como eu coloco e dou vazão às minhas dores. Eu evito, eu me puno, eu puno o outro, né? Quando eu tô com raiva de uma situação, né, eu posso até me vingar, entre aspas, achar que eu tô me vingando dele, né, fazendo coisas para chamar atenção ou querer alguma coisa que desperte nele um pouquinho do que eu senti, mas os nossos pensamentos também são usados, essa energia da raiva é usada contra nós mesmos, né? Eu começo a me fechar porque eu sinto aquele senso de indignação, de injustiça, né? E aí, ao invés de eu usar a raiva para me defender e me posicionar, porque os sentimentos não são nossos inimigos, eu uso a raiva contra mim, eu me fecho pro amor. Eu falo assim, eu coloco uma conclusão fatal, ninguém presta. Eu generalizo. A gente chama isso na TCC, na terapia cognitiva, pensamentos generalistas. Ou seja, eu trato tudo como uma coisa só, eu generalizo. E aí eu não dou a possibilidade desse mesmo pensamento flexibilizar. Não, foi difícil encarar essa realidade. Esse cara não foi legal realmente comigo. A gente não precisa negar a realidade. Esse cara não foi legal, mas não significa que todos os caras são assim. Mesmo que eu já tenha passado por várias situações. Eu posso falar por mim hoje, né? Assim, eu já passei por várias situações. Traição, injustiça, rejeição, então... tô carimbada. E mesmo assim, tinha um lugarzinho lá dentro que ainda tinha esperança. Vocês precisam olhar para esse lugar. Existe esperança? Se é um pouquinho assim, olha para esse lugar hoje. Eu quero que você olhe para esse lugar hoje. Se existe esperança, essa parte em mim que grita e que dói, ela é só uma parte. Olha para trás, esse papel de parede aqui, tá vendo? Mapa Mundi. Estão vendo o Mapa Mundi? São várias ilhazinhas lá atrás, né? Nossa parede. Tá vendo? Então, cada ilhazinha é uma parte de nós, não é o todo. O todo é o que compõe vocês. Vocês são o todo. E essas partes são partes da história de vocês. São partes. Por isso que as partes não nos definem, não definem o todo. Então, tinha uma parte da esperança que estava perdida, mas ela está aí dentro. Tinha uma parte do amor que estava abafado, mas ele está aí dentro. E aí, a raiva, gente, vamos usar a raiva a nosso favor? Vamos começar a usar a raiva a nosso favor? Quem aí está indignada porque está passando coisas na relação que não está
que tá nesses pensamentos que eu falei, que são pensamentos automáticos e repetitivos, que ficam intrusivos aí na cabeça e que fica igual um rec repete, falando as mesmas coisas, né, com você, né, aquele falatório na cabeça, né, e aí eu vou ficando com isso e isso vai se tornando crença cada dia mais rígida de que realmente eu não nasci para ser feliz, eu não tenho sorte no amor, beleza, todo mundo que tá ainda com esses pensamentos repetitivos, vai botando aí pra mim. Quem ainda tá com descrença de que realmente eu tenho azar pro amor. Tem gente que fala assim, não tem muita sorte com isso não, né? Aí, quem? Conta pra mim que eu quero saber. Eu também já tive nesse lugar. Então, hoje vocês vão entender o que acontece que atrapalha o encontro, né, com o outro, e eu vou te fazer olhar para o seu poder pessoal, né? Quando você olha para a ilha, são várias partezinhas. Vamos supor que ali atrás tá ali, ó, fui traída, rejeitada, meu pai fez isso comigo, minha mãe não sei o quê, meu ex-marido ficou com a minha amiga, ou sei. Então, cada história é uma história, eu tô só supondo. Então, enquanto a gente tá ali fixada em uma partezinha, que é a ilhazinha, a gente tá fazendo dela maior do que a gente mesma. Se a minha história é só essa parte hoje, eu preciso desidentificar. Eu preciso olhar para outros horizontes, até eu dar conta um pouquinho mais dessa história. Eu também não tenho sorte no amor. Viu? Hoje eu não acredito. Várias mulheres aqui falando que não acreditam. Então, se nessa parte da história hoje tá difícil de reacreditar e de voltar a ter esperança no amor, eu quero que vocês parem de olhar só para esse lugar. Esse lugar ele pode existir aí dentro. Mas vamos olhar para outras partes que vão chegar nesse lugar de uma forma diferente, né? Nesse lugar de construção do que vocês acreditaram sobre amor a partir das experiências de dor. Vamos olhar para outros ângulos desse mapa aqui. Vamos supor que a história de vocês é o mapa mundi. Vocês é o mapa mundi e a história tá ali, são vários pedacinhos. E a gente vai integrar as partes, tá? A gente vai começar a integrar as partes. Então, hoje vocês vão entender o que atrapalha, né? O que faz você perder o seu poder pessoal. E a Solange disse, eu sei que ele existe, mas onde encontrar ele? Ah, Solange, se você soubesse que o seu amor já tá aí dentro te esperando. O primeiro lugar é encontrar o seu amor próprio. Daqui a pouco a gente encontra o outro amor. Ele chega. A gente não precisa ficar procurando, ele chega. Então, mas você precisa se preparar. Como vai funcionar? Eu já passei dessa parte, né? Tá falando como vai funcionar as lives, beleza. Então, olha só. Hoje eu vou contar uma história que eu acho que algumas pessoas que estão aqui já conhecem, que é a história da Sapatinhos Vermelho. E eu vou contar só uma parte dessa história. Depois eu quero que vocês coloquem aí em qual parte da história que vocês ficaram presas, ou aonde mais te chamou a atenção nessas cenas, tá bom? Era uma vez uma linda menina e ela era uma órfã, mas ela era linda. Linda que eu falo de alma. Era uma menina comum. Ela estava lá no meio da floresta. E na floresta, ela era o lugar que ela morava. Mas ela estava com o coração faminto, cheio de fome. Estava com o coração faminto porque ela era órfã. Órfã de pai e órfã de mãe. E ela dançava. Ela gostava muito dos sapatinhos vermelhos. Os sapatinhos dela faziam ela dançar, dançar, dançar. E ela dançava muito. Ela amava os sapatinhos dela. Os sapatinhos eram dela. Até que passou uma linda carruagem dourada. E ela ficou olhando para a carruagem e olhou e pensou: uau, que carruagem linda. A carruagem vinha de um lugar, né, de honras,
de riqueza, de muita luxo. E ela ficou muito seduzida pelaquela carruagem. E ela parou e pensou, uau, imagina eu naquela carruagem, eu ia ficar muito feliz de ir para aquele castelo junto com aquela carruagem. Ela pensou, até que ela resolveu olhar a fundo e desejar e entrar na carruagem. Dentro da carruagem havia uma velha, uma idosa, uma senhora. A senhora viu a menina dançando e ficou encantada, pediu para parar a carruagem. E quando a carruagem parou, ela fez assim, ei, entra, vamos comigo, eu vou te levar. E a carruagem ia para o castelo. A menina ficou toda encantada, claro, o coração dela estava faminto. E ela entrou. A velha levou ela para o castelo. Quando chegou lá, essa história é do livro As Mulheres que Correm com os Lobos. E eu vou parar em um determinado momento agora, porque eu só vou até esse lugar com vocês. E quando chegou lá no castelo, ela colocou a menina num lugar, num quarto, e a menina foi perdendo as forças dela. No que ela foi perdendo as forças dela, ela também guardou o sapato da menina. E era tudo que ela tinha. Ela tinha os sapatos dela. Eu queria que vocês falassem qual cena que mais chamou a atenção de vocês dessa história. Ela ficou presa no quarto e não era nada daquilo que ela tinha imaginado. Ela se tornou uma menina triste, não podia usar o sapato, os sapatos lhe foram tomados e ela foi perdendo a alegria de viver. E ela não era mais aquela menina que ia pertencer, né? Que a velha fez assim para ela e falou: venha, aqui você vai ter um lugar. Você vai ter uma família. E ela entrou. Ela entrou. Ela entrou na carruagem. Ela se iludiu. Ela foi. Por que será que ela foi? Qual era o desejo dela? Os sapatos foram guardados. Isaac colocou. Cada um que parou numa cena no castelo, Solange, no castelo. Guarda esses lugares aí que vocês ficaram. Muitas vezes a gente fica em lugares na nossa história. E nessa história exclusivamente, a sapatinhos vermelhos, os pés significam a âncora, né? Força no chão, os sapatos, aonde ela pisa, né? O vermelho significa a força, a alegria dela de viver. Ela ficou presa no quarto. E a carruagem brilhava, a carruagem seduziu ela. Tiraram a única referência que era dela, os sapatos, exatamente. Nessa história, o símbolo dos sapatos representa a alma dela, tá? Essa é uma história, um conto também junguiano. E Jung trabalha muito com o simbolismo das imagens, né? Ele traz muito isso para nós. Então, assim, os sapatos, eles representam e simbolizavam a força vital dela. A Mel colocou, me iludiu com o brilho. Ela foi iludida. Geralmente, quando a gente perde as nossas forças, a Andréia colocou, quando a velha chamou para entrar na carruagem. Andréia, quando eu li essa história pela primeira vez, eu também fiquei nessa fase de entra, vem. Por quê? Porque ela estava faminta, o coração dela estava vazio, ela estava carente. Ela estava carente de família, ela estava carente de pai, de mãe, ela estava carente de elogios. Ela estava carente, ela queria pertencer. Então ela foi. Porque tudo que a gente quer nessa vida é pertencer. Por que vocês estão aqui buscando? Eu quero um relacionamento. Eu não posso dar um relacionamento para vocês. Eu posso dar um relacionamento interior. E com isso vocês se abrirem. Né?
Não é verdade? Eu amo palácios também. Então, ela ficou no palácio. E aí, o que que acontece? No caso das sapatinhos vermelhos, essa história é muito, muito importante pra gente aqui nessa live hoje. Por quê? Porque a gente se ilude, porque a gente não faz pausa, porque a gente não discerne, a gente não faz discernimento, porque a gente não confia em nós. Então, quando a gente perde a confiança em nós mesmos, a gente fica com os nossos instintos e o nosso poder pessoal vai embora. Então, se ela não fazia pausa, não discernia, né, ela não tinha discernimento, ela confiou cegamente no outro, que é o que a gente faz nas nossas relações amorosas. Confia cegamente no outro, se entrega para o outro e esquece de nós. Quando a gente está totalmente desligada da gente, só plugada no outro, eu deixo de confiar nos meus instintos. E aí eu posso sim ficar ingênua e entrar nas carruagens. Quem representa a carruagem hoje para você? Qual é a cena da sua vida que você está entrando em lugares que também está ficando presa? Com quem você está deixando seus sapatos? A sua alegria de viver, a sua força, a sua beleza, né? Beleza que eu falo é de se sentir embriagada por ver a beleza da vida e se conectar com a sua própria beleza aí dentro, né? Porque a beleza é dentro. Então a gente sente que a gente está deixando que as histórias da nossa vida nos prendam em lugares, em quartos, em carruagens. Então, o que eu trouxe também um caso de uma mocinha, que eu não preciso falar o nome, né? Que é algo que a gente precisa também olhar para resgatar o nosso poder, para resgatar o nosso lugar de direito, né? Eu não sou uma pessoa muito moralista, mas porém eu acho que é muito importante a gente respeitar os nossos princípios, né? Os próprios princípios, né? Eu tenho um princípio, por exemplo, de não beber e dirigir, né? Esse é um princípio meu. Se eu vou beber, eu vou de Uber, né? Então assim, ou se eu vou beber, eu bebo em casa. Se eu tomar um vinho, se eu tomar uma cervejinha, eu fico em casa. Então, esse é um princípio meu. Tem pessoas que não têm esse princípio. Então são princípios. Eu não vou andar com uma pessoa que bebe, porque eu tenho medo que aconteça uma coisa. Cada um tem seus princípios, seus valores. E essa pessoa que eu tava atendendo na época, ela era novinha e tal, e tava descobrindo a sexualidade, e eu não sou muito moralista. E ela me disse que estava tendo relações sexuais com uma pessoa que ela estava se sentindo não é violentada pela pessoa, se auto-violentando, que ela não estava querendo. E a pergunta que eu fiz para ela nessa época foi assim: se você está fazendo o que você faz, por que não, a pergunta que eu fiz foi assim. A pergunta que eu fiz pra ela foi assim, foi sobre princípios, né? O que levou você a fazer o que você não queria? O que tá te levando a fazer o que você não quer? E essa é uma pergunta que eu quero fazer pra vocês. O que tá levando vocês a fazerem o que vocês não querem? Porque no caso dela havia uma violação de princípios. Ela estava violentando os princípios internos dela. Mas ela era nova, imatura, não tinha capacidade de discernimento, não tinha capacidade de fazer pausas, né? E ela queria. Aí ela respondeu: eu não quero parecer careta. Ou seja, ela queria parecer moderna, legalzinha, fazer o que o outro esperava dela, né? Aí, medo de ser careta. Aí o que acontece? Qual é a reflexão disso? Se eu tô num relacionamento, no início, no meio, e eu não tenho muita noção dos meus limites, dos meus princípios, como é que eu vou me respeitar e querer que o outro me respeite se eu mesmo não me dou respeito?
Sequer eu me respeito. Então, primeira coisa, seja leal, seja sincera com você em primeiro lugar. Antes de eu ser sincera com o outro, eu preciso ser sincero comigo. Porque aí eu posso colocar regras e limites, entender também o que o outro tem que respeitar, que é meu. Assim eu não saio sendo ferida. Essa coisa dos limites, né? Tem limites porosos, limites frágeis, limites flexíveis, limites rígidos. A gente precisa entender quais são os nossos limites. Muitas vezes, se a gente veio de uma família muito rígida, nossos limites são rígidos. Se a gente veio de uma família sem muitas regras, né? Os limites muito soltos, a gente pode até ficar num polo oposto, querer hoje só regra, porque não tivemos muita regra. Isso vai depender, cada construção subjetiva é de cada um, não é igual para todo mundo. Mas nesse caso, era um caso de limites. Então pensa comigo, onde quer que você vá, você se leva consigo. Onde quer que você vá, você se leva consigo, não é mesmo? A Sapatinhos Vermelha, ela se levou com ela. Ela levou ela com ela. E ela com a carência dela, com a orfandade dela, com a vontade de pertencer, com a vontade de estar inteira ali, com a vontade de ser amada e ser vista. Então, quando a gente vai se relacionar, onde quer que você vá, você se leva junto. Não tem como você ir sozinha. O que você vai fazer, você vai com você. Você leva você e seus aprendizados da infância, você leva os seus valores aprendidos, você leva a sua maneira de perceber e pensar o mundo, seus receios, suas neuroses, seu autoconhecimento ou sua falta de autoconhecimento, né? E dentro de nós, assim como dentro da menina dos sapatinhos vermelhos, existe uma criança carente. E uma criança carente que precisa de atenção, de necessidades, de cuidados não supridos, né? De preencher algumas lacunas, outras não vão ser preenchidas nunca, né? Outras vão deixar, a gente vai tentar preencher ao longo da vida. E ao chegarmos nas relações, a gente fica esperando que o outro nos dê o que faltou. E olha o que você está fazendo consigo hoje. Esperando chegar a algo do outro, e se não chega, você se desconsidera? Faça essa reflexão, eu quero que você anote isso. Se eu espero algo do outro e se isso não chega, eu me desconsidero, eu tô me desconsiderando. Se não chegou como você esperava, você se desconsidera? Porque isso é muita crueldade, você está sendo muito cruel com você. Quem respira por você? Quem cria expectativas por você? O problema é que a gente cria muitas expectativas a respeito de nós e a respeito do outro. Porque quando a gente cobra muito do outro, a gente tem um nível de autocobrança muito alto. Então, todos nós precisamos de respeito, de amor, assim como a Chapeuzinho. Eu tô pensando na Chapeuzinho Amarela, amanhã eu conto essa. A Sapatinhos Vermelho. A Chapeuzinho Amarela é muito legal, sobre o medo. Então, todos nós precisamos de respeito, de amor, de carinho, de afeição. Só que muitas vezes a gente sente falta do que não nos deram. E isso é inconsciente. E chega, espera, e isso não chega. Aí a gente muda a nossa forma. E se eu fizer assim, será que agora eu vou receber? Aí não recebe, aí se decepciona. E aí o nosso poder vai indo embora, nosso instinto fica danificado. Eu não faço pausas para poder curar esse lugar em mim que ainda precisa prantear o meu pranto, né? Chorar as minhas mágoas, botar para fora. E se eu fizer agora e agradar o outro, será que eu vou receber o que eu tô esperando? E aí eu mudo a estratégia. Aí não vem, aí eu fico triste e decepcionada de novo. Aí eu vou para aquele lugar de novo, de senso de injustiça, de isolamento, de me sentir rejeitada. E eu começo a me conectar com outros lugares em mim que vêm de outras histórias. Olha quantas partes dessa ilha, que é um mapa mundi, é um quebra-cabeça para a gente integrar. Então a nossa história, ela é cheia de fragmentos que se conecta com algo
que quando eu chego na vida adulta, peraí, minha criança tá fazendo birra aqui, minha criança tá querendo o quê? Porque a gente fala criança interior, mas é o nosso eu emocional. Nosso eu emocional precisa de cuidado. Então, você está viva e tem a super missão de crescer emocionalmente. E eu vou pedir agora para vocês fazerem um outro exercício. Vou até aumentar aqui a minha Alexa. Alexa, aumenta. Vou pedir para vocês fecharem os olhos um pouquinho, inspirar pelo nariz, deixar esse conteúdo um pouquinho de lado do que eu falei. E bota a sua atenção nos seus quadris, solta. Perceba os seus quadris agora, apoiado no lugar que você está sentada. E relaxa. Eu vou pedir para você só fazer uma inspiração, inspirar pelo nariz e soltar pela boca. E voltar um pouquinho para dentro agora. E vai devagarzinho soltando o ar. Inspira. Solta o ar pela boca. Imagina você agora pequena, como uma criança. Fecha os olhos. Imagina qual é a idade dessa criança. Qual é a idade dessa criança? Alexa, aumenta. Quantos anos ela tem? Faltou algo para ela? O que ela ficou esperando receber e não veio, não chegou? Veja os olhos dessa criança, que é você. Bote a mão no seu coração agora. Sinta essa pequena aí dentro. Bota a sua mão no coração. Sente que essa criança é o seu eu mais profundo. Dê a ela esse carinho agora. Apenas segure seu coração. Esteja inteira para você. Perceba se ela precisa de algo. Alexa, abaixa. E ao perceber se existe alguma coisa que vem à sua mente ou ao seu coração que essa criança te pediu, faça. Se é aceitação, se é mais amor, se é mais respeito, eu não sei o que ela está te pedindo, mas você pode dar um lugar para ela e para essa parte sua que precisa de mais atenção. Pode ser que ela te conte nos sonhos, pode ser que ela te fale ao longo da semana, que ela te lembre algo que você deixou de fazer, que gostava muito, assim como a menina dos sapatinhos vermelhos. A menina dos sapatinhos vermelhos gostava de dançar. E você gosta de quê? Gostava de quê e parou de fazer? O que você parou de fazer? Que te dava muito prazer e alegria. E que te enchia de felicidade, plenitude, onde você fazia e nem lembrava da hora, de tanto que era bom. É fazer um bolo, é tocar um instrumento, é ir visitar uma tia, é bater um bom papo, é escrever poesia, é pintar quadros, é fazer um bordado, é cantar, é encontrar as amigas. O que você parou de fazer? Volte a fazer por você.
Você tem a missão de crescer emocionalmente. E se você não crescer emocionalmente, o seu corpo vai chamar sua atenção e vai te adoecer através de sintomas, através de desconfortos. Você coloca o seu poder nas mãos de quem? Nas mãos de alguém, de uma situação. Se vier reconhecimento, você se acha o máximo, mas se não vier, você se menospreza. Nas mãos de quem você está colocando o seu reconhecimento e seu valor pessoal? De um problema que você coloca em primeiro lugar e se esquece de você? De uma pessoa que você colocou ela no centro da sua vida? Nas mãos de quem está seu poder? Veja o que você está fazendo consigo. Abra para suprir as suas próprias necessidades e a necessidade do seu eu interior, da sua criança pequena, do seu eu emocional, o nome que você quiser dar. E hoje eu quero que você saia daqui. Qual é a idade dessa criança que você viu? Se você vê a idade da sua criança, se apareceu para você, se você viu a fase que você estava na infância, se a sua memória te convidou uma parte da sua história, da sua infância, qual é a idade, se você lembra, se veio na hora, se não veio, se você sente isso, eu quero que você note a idade, porque a idade é essa idade que, como adulta, nas suas relações, muitas vezes a criança ocupa esse lugar. Então a gente ser inteira vai voltando devagar para essa live, de forma mais branda. Ser inteira é uma escolha muito corajosa de buscar o seu autoaperfeiçoamento. Escolher ser inteira é continuar conectando com lugares em você que são potência e que ainda vive em você. É saber que a gente é maior do que a gente pensa. É lembrar que se ele não me quer ou se a situação está do jeito que está, é porque era para ser assim. Tem um ritmo diferente, está num momento diferente, escolheu algo diferente do que eu desejei. E a gente só consegue entender quando a gente percebe que as coisas são como são. É mais fácil a gente entender assim do que a gente lutar contra a realidade. As coisas são como são, não como eu gostaria, embora eu me sinta frustrada, ok? Eu posso me sentir frustrada, eu tenho direito de ficar com raiva, triste, mas as coisas são como são. E como a gente entende que as coisas não foram como eu gostaria, ou se elas deveriam ser como eu gostaria, eu fico brigando com isso. Como eu saio desse lugar? Quando eu passo a olhar para esse lugar assim, se as coisas não aconteceram do jeito que eu gostaria e queria, é porque era para acontecer desse jeito. Porque senão as coisas teriam acontecido de outro jeito. Percebe? Se as coisas não aconteceram do jeito que eu imaginei, programei, planejei, projetei e não foi, e isso me entristece, me deixa às vezes presa no quartinho, ou no castelo, ou na carruagem, é porque tinha que ser assim, algum motivo tinha, porque senão teria sido diferente. E o que eu posso aprender com isso hoje? O que eu posso aprender com essa história agora? Para eu não ficar presa lá para sempre, lutando com os meus pensamentos, com a raiva, a raiva está a cargo de defender a gente. Se eu uso a raiva contra mim,
Se eu tô com raiva do que me aconteceu, eu me fecho pro amor, me fecho para as pessoas, me fecho para confiar de novo, me fecho para todo mundo, me fecho para o mundo, me fecho para a vida. Então eu preciso olhar para os acontecimentos da minha vida e pensar, ok, aconteceu como tinha que acontecer. Agora, o que eu posso fazer a partir desse acontecimento? Aí está a diferença. Não é por que aconteceu, para que isso está acontecendo comigo? O que eu posso aprender com isso? Então, o que você precisa fazer para sair dessa live hoje um pouco melhor, né? E mais magnetizada e voltada para dentro, né? Voltada para si. Lembrar do que sua criança quer. Ou qual a idade que ela tinha quando você conseguiu enxergar aí nesse exercício. O que ela gostava de fazer? Quais eram os motivos que faziam ela rir muito? Eu, por exemplo, gosto de cantar. Adoro cantar. Sou desafinada, mas eu gosto. Adoro. Preciso aprender a tocar um instrumento. Isso já é um chamado meu. Eu ainda vou aprender nessa vida. Antes de ir embora para o outro lado, lá do Rio, eu vou aprender a tocar um instrumento, que esse é o meu sonho. E também tem que falar inglês, que eu ainda não falo. Então, o que mais? O que você pode fazer que você não está fazendo? O que poderia te dar mais prazer? Esse é o seu poder. Os sapatinhos vermelhos, o poder dela era a alegria, e a alegria de dançar. O que você pode fazer agora? Sair dos papéis que você colocou como papéis rígidos, sabe? Eu sou a mãe, eu sou a matriarca, eu sou a só que trabalha, eu sou a avó. Sai desses papéis rígidos, começa a desconstruir alguns roteiros, alguns scripts que você escreveu ou que escreveram para você. Começa a se desobrigar das coisas. Se desobrigar não é deixar de se preocupar com o outro, é apenas ir se desligando um pouco para se conectar um pouco mais em você. Será que eu tenho que ser mesmo o que esperam de mim? É uma pergunta para você fazer para você. Comece a se conectar com uma fonte de prazer. Perceba se está muito identificada com seus padrões de pensar sobre você. Eu não devo valer nada. Relacionamento não é pra mim. Ó a identificação. Lembra, eu posso ser uma parte. Eu posso ficar só presa lá na ilha ou eu posso ser esse todo. Que tal a gente conhecer mais lugares dessa ilha? Mais lugares potentes dentro de nós? É mais interessante fazer um passeio por outros lugares. Em vez de ficar só em Belo Horizonte, só no Rio de Janeiro, só no Brasil. Tem muitos lugares de nós que a gente precisa conhecer. Perceba se está muito identificada com seus padrões. Se estiver muito identificada com seus padrões de pensar e sentir há muito tempo aí cristalizado, precisa fazer um trabalho mais com afinco, né? Então, vamos desconstruir que a gente não tem que atender a demanda do outro, que isso é da criança, a criança que fica atendendo demanda de pai e mãe. Adulto não, adulto já pode dizer não, já pode dizer sim quando quer. A demanda da criança é só falar sim, porque ela tem medo de perder o amor, o afeto. Será que eu tô numa idade? Qual a idade que eu tô? Não sei, cada um sabe da sua. Lá no Desperte, na mentoria Despertar da Alma Feminina, a gente vai fazer muito trabalho para sair do lugar, né, da criança, do lugar que a gente fica preso, né, durante muitos anos. Esse trabalho é um trabalho muito pontual, assim, pra gente cuidar dos lugares que a gente ficou presa na nossa história. Vamos desconstruindo do que a gente precisa desconstruir. A gente só vai aprender a ficar na nossa potência quando a gente equilibra essas duas forças, né? Feminino, masculino, do poder de estar tanto nos valores masculinos, do trabalho, né, da objetividade, do foco, racionalidade, mas também do feminino que acolhe, que permanece, que escuta seus sentimentos, que consegue estar em si mesma sem se sentir culpada, sabe? Eu posso parar e pausar e chorar, eu tô triste. Posso ficar em paz com os meus sentimentos mesmo
estando num mundo que é para fora, que só o que é masculino é valorizado, né? Fora, vamos para fora, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que... Calma. Isso adoece a gente. Então a gente vai olhar também para esses aspectos do feminino e do masculino que está ferido em nós. Às vezes a gente está brigando contra o nosso próprio feminino. E o feminino é o nosso lugar do sentir. Não é o feminino mulher, gênero. O feminino é o que a gente sente a respeito de nós. Se a gente sabe identificar, nomear, validar os nossos sentimentos, bancar eles. Não quero, não vou, não tô afim, quero ouvir e pegar meus sapatinhos. Quero ver o que meus sapatinhos podem me trazer de resgate da minha alma. O que minha alma está me pedindo? É isso. Então, a gente precisa ir se desligando daquilo que não faz mais sentido, e isso é processo, viu? A gente não aprende isso de um dia para a noite, né? Devagarzinho. E e quais são as consequências desse lugar em nós, né? Da gente ficar muito presa em lugares que já estão ali há anos, que a gente fica cristalizada. A gente se sentir rebaixada, com baixa estima, vítima, a gente acha que tem que fazer tudo perfeito, a gente sente vergonha de ser quem a gente é, de se expressar, acha que não vale a pena, a gente não encara as coisas e leva, né, as coisas como enfrentamento, a gente não diz não, né? A Mel diz aqui, a gente não diz não, a gente sente culpa por tudo. Quando a gente não consegue acolher o nosso feminino, o feminino é o lugar interno, é dentro. O masculino é fora. O feminino acolhe, permanece, entra para dentro, discerne, pausa e confia. Ele só consegue confiar quando ele pode bancar o que ele sente. E aí a gente vai para lugares assim de consequências, né? Encarar as coisas e levar para o lado pessoal, leva tudo pro pessoal. Quando eu tô muito no meu lado criança, né? Quando eu tô com o meu eu emocional muito imaturo, eu levo tudo pro pessoal. Aí eu fico totalmente raivosa, reagindo a tudo, né? Não consigo dar lugar para essa raiva, não consigo processar as minhas histórias, minhas experiências. Ao invés de olhar para a situação e tentar entender e dar um lugar para a raiva, eu fico sempre brigando comigo, ou brigando com o outro, ou brigando com a vida. Aí eu também posso ficar na repressão. A repressão eu fico controlando através do domínio, da manipulação, tentar resolver tudo para todo mundo. E também eu posso ficar num lugar de obsessão. Qual é o lugar de obsessão? Eu fico preocupada com o excesso, com as pessoas, com o que vai acontecer, fico sem dormir, ansiosa, né? E aí eu sinto que eu sou controlada pelas pessoas ou pelos acontecimentos. Isso é obsessão. Então é uma fixação, né? Eu não consigo me desligar. E desligar é o quê? Eu ir me desligando do outro emocionalmente e me desprendendo física e emocionalmente e aprendendo a voltar para mim. Esse é o meu poder. Meu poder é estar em mim. O poder é estar inteira. O meu magnetismo é estar comigo e me aceitar do jeito que eu sou. É fácil fazer isso, gente? Não. Ensinaram a gente a fazer isso? Não. E aí, amanhã... e também tem assim, a negação, né? Quando a gente nega demais a realidade, a gente fica presa. A gente começa a ficar na dependência, né? E aí a gente a nossa falta de confiança em nós mesmos faz com que a gente fique fora da gente mesmo. Porque se eu coloco meu poder no outro, cadê? Onde está a minha confiança em mim? Eu vou me sentindo sem ninguém. Mas a gente só tem a gente mesmo. A gente só tem a gente mesmo. Aí o outro vai chegar para acrescentar algo.
a Jéssica, como faz para perder a obsessão? Trabalho interno, Jéssica. Muito trabalho interno, porque tá na linha da ansiedade. Excesso de futuro, pensar, controlar, controle. A gente não tem controle. A gente precisa aprender a ficar em nós. Esses trabalhos, né, a gente vai continuar amanhã, a gente vai fazer a terceira live, né? E a nossa psicóloga vai fazer terapia. A gente vai fazer a terceira live. Na terceira live, a gente vai nos esvaziar, né? A gente vai destralhar. Vamos tirar as tralhas, vamos esvaziar, vamos tirar um pouco dos ressentimentos, vamos deixar o nosso coração dar vazão. Vamos abrir um espaço para isso aqui amanhã, através de um outro exercício que eu vou fazer com vocês. Então, vocês anotem o que vocês acharam mais importante aqui. Peguem três situações que mais chamaram a atenção do que eu falei aqui. Repressão, baixa estima, obsessão, negação, eu dependo muito do outro. Isso tira você do seu poder. Falta de confiança em mim, né, que tá ligado à baixa estima. Peguem 3 aspectos que você quer olhar. E amanhã a gente vai fazer um exercício potente para destralhar sobre esse aspecto. Porque não dá pra gente trabalhar tudo, né? Lembra das gavetas? É uma gaveta de cada vez. Né? Ainda mais uma live de 1h e pouco, né? 1h30. Combinado? Tomara que vocês já divulgou o sorteio. Quem ganhou? E vai ter um sorteio também para constelação dinâmica familiar, né? Que é o encontro e a consultoria amorosa, né? A consultoria para olhar para a área de relacionamento. Não é uma consultoria, para olhar para o relacionamento. Então a gente tem um sorteio de uma constelação familiar e o sorteio quem ganhou o livro Cristina Almeida 1982. Ela tá aí, a Cristina Almeida? Se ela tiver, se ela não tiver, vai ser outra pessoa sorteada? Ah, tá. Se tiver ao vivo, ela tá aí? Não tá. Não respondi ainda não. Cristina Almeida 1982. Tá aí? A constelação é amanhã, Chay. Eu também tinha visto a Cristina. Ah, Cristina, você ganhou! Qual livro você quer, Cristina? Enquanto Amor Não Vem, esse foi o primeiro, né, Gabi? E depois, parabéns, Cris. Agora, você quer o Enquanto Amor Não Vem ou Ontem Eu Chorei? Agora é o Ontem Eu Chorei, né? A constelação vai ser sorteada amanhã, não é isso? Vai ser muito legal. A constelação vai ser sorteada amanhã. Isabel Monteiro, você ganhou o livro. Pode deixar que eu entrego, que ela é minha cliente. Eu entrego pra ela. Ontem eu chorei. Ê, parabéns, Isabel. Pensamento positivo, hein? Deixa eu te mostrar aqui. Peraí, Isabel. Deixa eu ver aqui. Ah, não tá aqui. Mas tá lá no feed. Ei, Isabel, vou te levar, tá? Pra você, Ontem eu chorei. Senão a Amazon entrega na sua casa. A Cristina, você prefere o Ontem Eu Chorei? Você não quer Enquanto Amor Não Vem? Vocês escolhem e mandam o direct que a gente vai pedir pela Amazon. Isabel, eu posso entregar pessoalmente. Muito bem, parabéns, que legal. Adoro esses negócios de ganhar. Eu não ganho quase nada nos sorteios. Parabéns, Isabel. Muito bem, só ganhei uma vez o curso. Parabéns. Então, amanhã a gente tá aí. Sorteio de amanhã é uma consultoria para olhar para a relação. E o último é constelação, que é o mais potente. Quem ficar as 4 lives vai ganhar
vai estar na possibilidade de ganhar. A última live é na quarta, na quinta. E aí amanhã a gente vai sortear uma consultoria para olhar para a relação. E aí é uma hora e meia comigo para a gente poder fazer uma consulta mesmo e eu entender como é que tá esse lugar aí e o que tá atrapalhando. E amanhã a gente vai destralhar. A Cristina, ela quer o Enquanto Amor Não Vem. Não, mas o Enquanto Amor Não Vem era o primeiro, né, Cristina? Por isso. Amanhã você ganha de novo, né, Isabel? Alex, você desliga. Amanhã a Isabel ganha de novo. A Isabel é um pensamento forte, hein? Olha, gente, amanhã a gente vai destralhar. Amanhã que a gente vai botar pra fora os bofs e vai dar vazão aos nossos ressentimentos, às nossas mágoas, pra gente se abrir nosso coração pra poder deixar entrar coisas boas. Viu? Combinado? Até amanhã. Vocês gostaram dessa live? O que vocês estão levando dessa live hoje? E depois vocês colocam lá no feed o que vocês estão levando da live hoje. Porque aí vocês vão estar concorrendo ao sorteio, uma consultoria a respeito do amor, pra gente olhar pra relação. Viu? Cristina, depois você passa pra mim, pro direct ou lá no grupo mesmo, seu endereço, tá bom? Vai pela Amazon. Parabéns, Isabel e Cristina. Um beijo. Boa noite pra vocês e até amanhã, viu? Na nossa terceira aula, pra gente destralhar. Positivando. Cristina falou positivando. A Elisângela falou amei. Viu? Guardem muito aqui, ó, a criança de vocês, ó. Dê carinho e amor pra vocês. Um beijo. Boa noite.